Glória a Deus. Pai, nós oramos desde já te agradecendo por tudo que o Senhor já tem realizado aqui no nosso meio, pela tua presença conosco, e ela nos basta. Nós já sabemos, meu Deus, que grandes coisas o Senhor vai continuar fazendo aqui nesse lugar, e que o Senhor, meu Deus, seja prioridade em nossos pensamentos, em nossas vontades, porque, meu Deus, assim a sua vitória, meu Deus, vai se manifestar em nossas vidas, em nome de Jesus. Ainda, meu Pai, que alguns entraram aqui com problemas, mas que venham, meu Deus, através desse momento, meu Pai, ó Senhor, se render aos teus pés, porque não tem problema que pode, Senhor, durar, meu Pai, para sempre, porque o Senhor é maior do que todos os problemas, e que haja, Senhor, uma rendição neste lugar, para o seu nome ser exaltado em cada vida, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Amém. Lucas 19, 41, glória a Deus, louvado seja Deus. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: se tu conhecesses também, ao menos nesse teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todos os lados e te derrubarão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Pai, eu te louvo, Senhor, nesse momento pela tua palavra, e que a tua revelação continue, Senhor, a manifestar, Senhor, em nosso meio, em nome de Jesus. O povo de Deus diz amém. Amém. Pode assentar. A conversão é algo impressionante. Todos os dias você pensa: já estou convertido, já arrependi dos meus pecados, mas a gente segue aprendendo. A gente segue sendo exortado pela palavra. Até o último dia da nossa vinda, a humildade precisa permanecer em nós, num grande entendimento de que nós precisamos conhecer Jesus. Nós precisamos nos entregar ao Senhor Jesus em todo o tempo. Se eu for ficar analisando vidas, talvez isso atrase a minha conversão. Se eu for ficar questionando fatos, talvez isso também atrase a minha conversão. Mas se eu fizer como foi louvado aqui Abacuque, estava em conflitos, mas mesmo em cima de todas as dificuldades, ele saiu do conflito, ele adorou a Deus, não tinha resolvido problema nenhum, mas ele entendeu que mesmo que não tenha resolvido nada, a minha função é adorar ao Senhor, é me render ao Senhor. E por que nós vivemos então tão aflitos, tão preocupados? Isso, ao meu entender, é para que a gente cresça. Essa aflição e essa preocupação, ela não pode afetar a minha vida, o meu particular com Deus. A partir do momento que ela esteja afetando o meu particular com Deus, não é um bom sinal. Eu preciso ter aflições, ter dificuldades, mas com a cabeça erguida na certeza que o maior é Deus. O maior é Deus. Se resolver, ótimo. Se não resolver, glória a Deus, aleluia, porque o meu papel é servir a Deus. Entrando nessa palavra, você pega Jesus indo para Jerusalém, Ele estava ali no Monte das Oliveiras. Ele foi várias vezes em Jerusalém, mas dessa vez ele era diferente. Ele foi e saía para outro lugar, durante várias vezes. Ele ia, mas ele saía e ia para outros lugares. Essa vez ele já sabia que era a última. Ele ia para Jerusalém para morrer. E ele estava ali
num domingo de Ramos, né, eu fico imaginando, né, o que será que aconteceu de verdade naquele dia, porque Jesus chorou. Eu chorei já várias vezes, por muitas situações, por problemas, por ovelhas, por muitas circunstâncias, mas nunca com a profundidade que Jesus chorou aqui. Foi um choro diferente, que todo mundo percebeu, que estava acontecendo algo diferente ali, né? Num domingo de Ramos, Jesus ali no Monte das Oliveiras, indo para Jerusalém. Naquela época, o povo começou a ouvir aquele boato, né? Vai ser coroado o rei de Israel. E aí você começa a imaginar o tanto que as pessoas estavam pensando ali: olha, já temos rei, como é que vai ser levantado outro rei de Israel? Mas não era um rei terreno, era um rei espiritual. E aquele povo ficou naqueles conflitos, uns seguindo aquele cortejo, entendendo, outros não entendendo nada ainda, porque está todo mundo indo. Então tem várias classes aqui que nós precisamos encaixar em uma, e que seja a melhor, daquele que tem o entendimento que Jesus é o rei dos reis, o soberano, o eterno. Mas muitos ali não tinham esse entendimento, estavam indo porque estava todo mundo indo. Pegaram seus raminhos, né, domingo de Ramos e tal, vai passar o rei dos reis, tiraram suas blusas, puseram ali no caminho para Jesus passar, aquela cerimônia toda. E aí Jesus olhou assim, saindo do monte, era cheio de altos e baixos. Quando ele chegou num topo de um daqueles montes, ele avistou Jerusalém. Diz a Bíblia que Jesus chorou. E aí a gente vai orando, porque a gente precisa de uma palavra revelada, porque muitas coisas não estão escritas. Por que Jesus chorou? E aí eu fico imaginando aquela cena toda, Jesus olhando para Jerusalém, chorando, e ali as pessoas gritando. Ele via as pessoas que foram curadas, os aleijados abrindo caminhos para ele passar, os cegos direcionando Jesus, porque eles tinham sido curados, eles enxergavam. A reunião ali de todas as pessoas que receberam os milagres, você vê os mudos louvando a Deus. Imagina que cena poderosa e maravilhosa de ver ali os 3 anos de obra de Jesus na terra. Os coxos andando, a filha da viúva de Naim ali ressuscitou, Lázaro estava ali também, ressuscitou, a mulher que foi curada ali daquela enfermidade de muitos anos, tocou na veste de Jesus, estava reunida ali, Maria Madalena, estava tudo ali. E aí você pega e analisa os fatos. Tinham muitas pessoas que não sabiam o que estava acontecendo, mas estavam ali no bololô. Mas também tinha muitas pessoas que estavam ali reconhecendo Jesus como Senhor. Afinal de contas, nós podemos estar dentro da casa de Deus porque nós sabemos que é um lugar bom. Mas também podemos estar dentro da casa de Deus reconhecendo que Jesus é o Senhor Todo-Poderoso. Eu quero cultuar a Ele, eu quero adorar a Ele, eu quero servir a Ele, eu quero aprender com Ele, eu quero ser cheio da Sua presença. Como também tem outros que estão ali, mas não sabem o que está acontecendo de verdade. E quando Jesus olhou para Jerusalém, ele chorou, porque ele sabia o que estava esperando aquele povo. Ele sabia que as pessoas iam passar por grandes aflições, por grandes problemas, mas eles ainda não tinham entendido o tempo da visitação, do tempo que Jesus estava com eles. Eles não entenderam de verdade o que é se entregar a Jesus, como nós hoje também. Quando nós não entendemos esse mistério, nós entregamos parte para Jesus,
Nós não conseguimos entregar por completo a Jesus a nossa vida. Nós vivemos muito mendigando, vivemos sobre problemas e dificuldades e sempre naquela mesmice, nunca desperta o verdadeiro Evangelho. Mas o que eu quero que você entenda é que também existe uma parte de um grupo que entende porque Jesus veio para salvar, para curar, para libertar os cativos e oprimidos. E todos aqueles que rendem a Jesus, eles passam a ter uma nova vida em Cristo, onde eles não conseguem mais valorizar, priorizar o homem, mas ele consegue priorizar as coisas de Deus. Ele não dá mais, ele não troca mais as coisas espirituais para as coisas carnais. Ele não quer mais satisfazer o mundo. Ele entendeu que Jesus veio por um amor tremendo, porque afinal de contas ele ama mais a gente do que nós mesmos nos amamos. Ele morreu por nós. Será que nós morremos por nós mesmos? Quando nós temos um encontro com Jesus, a gente entende que eu preciso morrer para o mundo. E é esse morrer que Jesus tentou mostrar para o povo. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos sermos sitiados, nós vamos sermos encurralados, nós vamos viver eternas tribulações, perseguições, nós vamos sermos abafados por um mundo que jaz no maligno. Esse é o grande mistério, aonde nós, com Jesus no nosso coração, vivemos num mundo que jaz no maligno e conseguimos sermos felizes, sentimos completos, com a sua eterna presença dentro de nós, aonde vem a aflição, mas ela não vai me abater, aonde vem a perseguição, mas ela não vai me destruir, porque maior é o Deus que eu sirvo. E naquele dia foi diferente, porque quando um rei chegava de uma batalha, ele subia num cavalo bonito, ele era aclamado, ovacionado pelo povo, né? O povo ali festejando a vitória. E nesse dia Jesus me chega com um jumentinho, o rei dos reis, para ser morto. E eu fico imaginando Jesus chorando ali, vendo a humanidade que o cercava, e o povo gritando: aleluia, 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 ora vem o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Rei de Israel, aleluia. E Jesus vendo aquilo, eu fico preocupado com isso, porque isso acontece conosco aqui nessa época, nesse século. As pessoas, as mesmas que estavam gritando aleluia, um pouquinho mais à frente, na sexta-feira, estariam gritando crucifica, 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 crucifica. É aí que eu entro com a postura nossa do ser humano. Se nós não estivermos de verdade uma entrega a Jesus, nós vamos sermos hipócritas, mentirosos, falsos. Falamos uma coisa, mas nós não somos aquilo. É aí que entra o tratamento de dentro para fora. Estou falando isso tudo de forma pessoal. Se nós não nos tratarmos, a hora que apertar o cerco, a hora que conseguimos ver todo mundo indo para um lado, nós vamos também. Se alguém tacar uma pedra, nós tacamos também. Se alguém fizer alguma coisa, nós fazemos também. Mas dias atrás eu estava dando aleluia, eu estava dando glórias a Deus, não é? E hoje quantos a gente não vê que estavam dentro de igrejas e hoje já não estão mais, não é? Quantos pastores hoje serviam, pregavam a Deus, mas
estão buscando drogas. Peguei um rapaz agora, um casal lá no hospital, que a minha mulher fez uma cirurgia essa semana, e eles falaram: não vou na igreja não. Foi a última igreja que eu fui, os dois pastores da igreja, de noite, a gente viu, eles estavam lá no ponto, lá buscando cocaína. Se a gente entrar em igrejas preocupando com o testemunho dos outros, com a vida dos outros, você não vai encontrar a igreja perfeita para poder congregar. Todos nós somos pecadores. É claro, evidente que você não deve ficar em um lugar que o ministrante está tendo esses conflitos. Ele tem que sentar e ser evangelizado de novo. Não é? Mas eu preciso estar focado no Rei dos Reis. Ele é que me dá estrutura para ver as pessoas em dificuldades e ajudá-las, e não passar para frente. Não adianta, não vai resolver ficar falando para todo mundo que eu não vou mais na igreja porque o pastor estava usando droga. Se Deus deixou você ver, vai orar por ele, vai evangelizar ele, vai buscar recursos para poder ajudar aquele homem, porque ele é uma alma também. E aí aquele casal recebeu uma palavra ali para eles, bem firme, e eles confessaram Jesus como Senhor. Mas é o primeiro passo. Do mesmo jeito que eles confessaram, daqui a pouco pode também gritar crucifica. Do mesmo jeito que a gente está aqui também, a gente não pode fechar essa hipótese. Porque se eu fechar essa hipótese, eu estou sendo ignorante, bobo. Porque o ser humano, a Bíblia fala que ele é mau. Ele é mau. E se eu sei de todas essas coisas, cabe a mim o que? Ficar atento comigo mesmo. Peraí, isso é possível. Do mesmo jeito que tinham essas pessoas vulneráveis, existiam também aquelas pessoas que estavam ali louvando ao Senhor pelas curas que receberam, pelas bênçãos que receberam. Você vê a maravilha de conversão. Mesmo Jesus morrendo, Maria Madalena pegou o seu tudo, aquele perfume. Está certo que Jesus já tinha falado que ia ressuscitar, mas eu vou levar para o outro lado, que ela pegou o seu tudo, ela continuou reconhecendo Jesus como Senhor na vida dela. Levando o seu tudo. Jesus não estava com eles mais, mas ele disse que ia ressuscitar, e que quando ele subisse ao céu, ele ia deixar o Espírito Santo, como deixou para mim e para você hoje, para tê-lo, quem quer, dentro de nós o tempo inteiro. Será que eu sou convertido de verdade? Será que eu arrependi de verdade? Será que eu pedi perdão de verdade dos meus pecados? Não, mas peraí, eu pedi perdão, mas eu continuo pecando. Então você precisa pedir perdão pelo mau arrependimento que você teve. Eu não arrependi direito, eu preciso me arrepender direito, porque se eu arrependo de verdade, eu não vou voltar ao lamaçal do pecado. Jesus então chorou, vendo a instabilidade do povo, vendo que na verdade o povo estava nem aí para ele. O povo estava ali comendo bolo, estava nem aí para ele, porque se eu estou aí para Jesus, a minha vida vai mudar. Eu vou ser homem de oração, eu vou ser homem temente a Deus, aqui ou lá na Conchichina, ou lá na Rússia. Eu vou ser homem de Deus do mesmo jeito, da mesma postura, se eu me convertir de verdade. Eu não vou ficar oscilando, eu preciso guerrear isso.
geração que vão necessitar de mamadeira eternamente. Eu estou querendo feijoada, eu estou querendo conhecer, desfrutar tanto aquilo que o Senhor Jesus deu para nós. Se eu não faço isso, eu não me converti. Era isso que Jesus estava mostrando. O povo não enxerga o que está por vir. Eles estão aqui por coisas que só pelo movimento, mas eles ainda não me reconhecem como rei. Jesus precisou morrer para o povo colocá-lo como rei de Israel. O que Jesus vai ter que fazer para o povo reconhecer como rei? O que ele vai ter que fazer para nós realmente nos arrependermos dos nossos pecados? Porque, na verdade, vem um problema, parece que cai o mundo, cai a casa. Espera aí, arrepende e converte, esquece o problema, arrepende e converte, porque você vai enfrentar o problema, pelo poder do nome de Jesus na sua vida. Mas se eu não faço isso, eu vou viver o quê? O problema. Eu vou viver na eterna dificuldade, engateando na fé. Vou, mas não vou. Vou, mas depois não vou. Eu estou, mas não estou. Eu estou na igreja, mas minha mente está para tudo quanto é lado. Eu quero ver, irmão, é quando você encontrar com alguém fervoroso, ele vai estar, mas vai estar de verdade. Ele vai estar para adorar, e ele vai adorar de verdade. Ou seja ali, ou seja em qualquer seja o lugar que ele estiver. Eu não preciso de ir numa reunião ou fazer uma campanha para ser batizado no Espírito Santo. Eu posso fazer isso todos os dias na minha casa. Eu já entrei em várias reuniões com o Espírito Santo através de igreja. Eu não estou aqui para falar se uma igreja faz ou não faz. Eu estou aqui para poder dirigir um povo que Deus venha ser o Senhor da igreja. Já fizemos campanha? Já. Até que um dia Deus falou comigo: esse povo precisa ser treinado sem precisar de campanha. A campanha tem que ser eterna. 7 dias de milagre e depois da campanha. Não vai ter mais nada não. É só na campanha? 7 dias de busca do Espírito Santo e depois? 7 dias de libertação e depois? Aí as pessoas são libertas, não convertem porque não tem palavra, vem mais 7 demônios, a situação então piora. É a conversão, irmão. É o arrepender de verdade dos nossos pecados. É a postura nossa mudar eternamente. Não é tempos e mais tempos, necessitando de empurrões, de sopros. Lucas 19:41. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Agora você vai entender melhor. Dizendo: se tu conhecesses também, ao menos nesse teu dia, que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Eles não enxergavam, por isso não tinha conversão. Se a gente enxergar, a gente sabe que se Deus não for o Senhor do meu dia de amanhã, vai vir só tribulação, irmão. Só vai vir lá se eu vou cair neles. Mas eu tenho que o que? Enxergar. E como que eu vou enxergar? Jesus enxergou. Ele teve uma revelação aqui. Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todos os lados. Alguém já sentiu aqui assim? Bomba para todo lado, vem uma, acaba uma, vem a outra e não sei o que, e você fica ali sufocado, e o trem fica apertado daqui, apertado dali, e um reclama daqui, outro reclama dali, uma falação, um trem de doido. Põe Jesus no negócio. E te derrubarão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da visitação. Pensa comigo.
Um rei. Qual o rei que nós precisamos? Jesus, ele é um rei que alimenta multidões com pão e peixe, ele ressuscita mortos, ele levanta paralítico, ele cura cego. Se formos para a batalha com alguém e se morrer, ele tem poder para ressuscitar. Que rei que você está procurando na tua vida? O rei do seu ego, da sua vontade? Quem é o Senhor da tua vida? Que possa mudar, que possa fazer você andar na vitória. A quem nós estamos servindo? Se nós procurarmos Jesus como Senhor apenas para resolver as situações da nossa vida terrena, a Bíblia fala que nós somos os mais miseráveis. Eu não estou aqui para procurar Jesus para me curar de uma enfermidade. Eu não estou aqui para procurar Jesus para restaurar o lar, para fazer curas maravilhosas. Eu estou aqui para me entregar ao Senhor de todo o meu coração, de toda a minha alma. 1 Coríntios 15, 19. Já pôs aí? Se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Aí eu vou e começo a fazer campanha daqui, campanha dali. Estou querendo que só busque soluções para a sua vida. Eu me torno miserável. Eu estou aqui para fazer as pessoas, ou fazer as pessoas entenderem que Jesus quer entrar, revolucionar todas as áreas terrenas e espirituais. O povo estava ali, Jesus chorou porque eles não sabiam o que eles iam ter no futuro. E Jesus viu aquilo, como Jesus olhando para mim e para você hoje, e chorar, ou então se alegrar. Se ele olhar para você e ver que você está sendo carnal, está sendo uma pessoa incrédula, está sendo uma pessoa oscilante na fé, está sendo uma pessoa totalmente dependente de homem, ele vai chorar. Sabe por que ele vai chorar? Porque ele está vendo que não tem conversão nenhuma. Você está aqui por soluções terrenas e não entendendo que Jesus é o Senhor, que Ele está preparando tudo para nos dar uma eternidade com Ele. Uma eternidade com Ele. Se eu me converter, irmão, Jesus vai o que? Lutar as minhas guerras, e eu vou cumprir o meu chamado, que eu quero adorar a Ele. Tudo mastigadinho para nós, mas o homem não. Ele quer lutar. Ele quer lutar com as pessoas, ele quer brigar com as pessoas, ele quer xingar com as pessoas, ele quer armar motim, ele quer fazer coisas terríveis. Mostra que não tem conversão, não tem entrega. Porque se eu me converter, se eu me entregar realmente a minha vida ao Senhor, Ele passará a ser o meu rei. O rei, ele cuida, ele zela, ele livra. Isso que Jesus estava triste ali. E aí, será que ele está sorrindo quando te olha, quando me olha, ou ele está chorando? Porque Jesus, ele tem muito mais para oferecer, além de cura, de dinheiro, de família, de carro. Ele tem muito mais a oferecer. A palavra de Deus nos fala que ele não vai me faltar nada. Nada. Você crê nisso? Se você crê nisso, você entregou sua vida para Jesus. Se você adora ao Senhor, você entregou a sua vida para Jesus. Se você tem seu tempo de servir a Deus na sua casa, você entregou a sua vida para Jesus.
Mas se você ainda não faz essas coisas, você está usando o seu tempo todo para buscar prazeres físicos, para buscar prazeres profissionais, vitórias terrenas, vitórias de coisas materiais. Não existe conversão. Pastor, posso ter nada disso? Meu irmão, você vai ter tudo isso, mas isso já não vai fazer mais importância para você. Que o importante é ter Jesus. Enquanto isso não acontece, o povo está capengando, Jesus chorando, o povo querendo ir, mas não consegue ir, o povo servindo mais ao homem do que servindo a Deus, o povo trocando as coisas de Deus pelas coisas do mundo, pelas coisas terrenas, o povo preocupado em agradar o homem, em vez de preocupar em agradar a Deus. Não tem conversão. Hoje, quando estava montando, hoje não, esse dia nem lembro do dia, estava montando essa pregação, e aí Deus me falou claramente da distinção de uma pessoa para outra, né? Um ama Jesus e o outro é interesseiro, né? O curioso é que ninguém assume que é interesseiro, mas não se entrega a sua vida ao Senhor. Por quê? Porque é interesseiro. Quando eu não entrego a minha vida ao Senhor, eu sou interesseiro, irmão. Eu só quero que Jesus faça o que eu quero. Eu não estou aqui para poder adorar a Ele. Eu estou aqui porque eu quero que Jesus faça algo para mim. O convertido, ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em se entregar, porque ele sabe que ele é uma pessoa difícil. Ele sabe que ele é uma pessoa interesseira, mas ele precisa mudar esse quadro. Eu estou te falando isso de cadeira, né? A maioria das pregações são testemunhos próprios, de tudo que eu vivo, de tudo que eu vivi, de tudo que eu percebi na minha vida de errado, eu vou trazendo para a palavra. Por isso não tem margem para ninguém pensar que eu estou direcionando nada para ninguém. Afinal de contas, quando a gente está no caminho errado, parece que o pastor só prega para ele. Jesus, meu irmão, ele morreu para ser o nosso rei. E se você ter Jesus como seu rei, é porque você está esperando uma vida eterna com Ele. Não mais ninguém. Eu não posso definitivamente trocar Jesus por nada, sistematicamente. Se o Espírito de Deus me falar algo, eu vou largar o que for necessário, com prazer, para dizer não para a minha carne, que eu não estou aqui para me satisfazer, estou aqui para satisfazer ao meu Senhor. Ao meu Senhor. Isso envolve muito o meu emocional, o meu sentimental, porque se eu estiver abalado emocionalmente, eu não estou bem espiritualmente com Jesus. Se eu estou desequilibrado, muito sentimental, eu não estou bem sintonizado com o meu Jesus. Porque se eu estiver sintonizado nos momentos da aflição, da saudade, da perda, dos problemas, eu já sei onde está a minha saída. Orar, adorar, servir, engrandecer o nome do Senhor. O cristão, ele inicia uma oração assim, ele só adora. Louvado seja o teu nome, engrandecido seja tu, Senhor. Eu te exalto, eu te agradeço, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Meu Pai, quão bom é o Senhor na minha vida. Obrigado, meu Deus, pelo ar que o Senhor me deu de graça para respirar. Meu Deus, o meu prazer é te exaltar, é te adorar, é te agradecer, meu Deus, porque o Senhor é tão bom mesmo sem eu merecer. O Senhor tem operado, meu Deus, abundantemente, me dando livramentos, meu Pai, operando, meu Pai, e me sustentando na tua presença, mesmo no dia mau. Aí o interesseiro,
Meu Deus, cuida da minha casa, cuida, meu Deus, liberta meu marido, liberta, Pai. Eu não estou aguentando, o senhor está vendo, eu não estou aguentando ele, está difícil demais. Converte ele, meu Deus. Aí vai para os filhos, vai para os vizinhos, mas ele mesmo não viu defeito nenhum nele. Onde está o nosso coração de verdade? Os nossos desejos de verdade. Jesus chorou naquele dia. Eu fico vendo ali Jesus sendo crucificado, naquela sexta-feira. Ele estava ali triste, porque ele olhava para aquele povo de ver tamanha incredulidade. Aquele povo que na maioria foram curados, ouviram os milagres, gritaram para crucificar ele. E essa incredulidade leva o povo a sofrer. Eu não sei o que me espera, ou você também não sabe o que te espera. Eu preciso saber, essa é a verdade. Eu preciso saber o que me espera, porque Jesus é o Senhor da minha vida, e Ele vai deixar acontecer só aquilo que necessita acontecer. Para mim é salvação. Tudo que está acontecendo, meu irmão, Deus está trabalhando para você ser salvo. Mas aí a pessoa que não converteu, ela leva para o lado ruim e começa a murmurar, ao invés de se render aos pés do Senhor. Se rende aos pés do Senhor com toda a sua força. Não foca no problema, foca que se Jesus vier hoje, você precisa subir. Nós precisamos da eternidade com Jesus. Os problemas vão ficar aí. Você vai subir, vai chegar lá, por essas pessoas que você lutou tanto, chegar lá, você não vai nem dar valor para isso. Porque se eu subir, é porque Jesus é o meu Senhor, eu vou ter olhos para adorar a Deus lá, não quero saber de mais nada não. Vou te ver, aleluia, glória a Deus, mas vamos adorar o nosso Rei, o Todo-Poderoso, que bom, aleluia, Maranata, glória a Deus, aleluia. É isso, não fica de mimimi não. Será que vai ter prestação de contas? Claro que vai. Um sobe na última, sem obras nenhuma, né? E o que vai nos acompanhar são as obras. Não tem obra, você vai sem nada na mão, mas ainda bem que foi, né? Semana passada nós ganhamos assim, vivemos na macumba brava, e Deus é misericórdia demais, né? É misericórdia demais. Aprontou todo, Senhor, na última ali, ó. A pessoa se rendeu. Glória a Deus por isso, né? Mas poderia ter feito isso antes, sim ou não? Poderia se entregar antes, claro, né? E nós vamos marcar essa bobeira, porque tem gente que morre e não dá tempo de nada. Eu caí numa escada um dia desse aí, meu irmão, não dá tempo não. Olha que eu caí lá, eu disse, Jesus, ainda bem que eu estou na tua presença, porque se eu tivesse partido não tinha dado nem tempo. É tempo inteiro. Eu quero ser salvo, eu quero me entregar, me dar os caminhos das pedras, Jesus, porque eu quero fazer. Aí você pega Mateus 25 ali, versículo 10 mais ou menos, fala das 10 virgens. Todo mundo sabe dessa passagem, já foi pregada um monte de vezes, em tudo quanto é lugar. Mas a gente não para poder entrar nela de verdade. Que 5 ficaram de povo na história, povo da corte. Quem é o povo da corte? Você sabe tudo que tem que fazer e não faz. Nós sabemos tudo que tem que fazer. Eu vou ficar me enganando
Eu vou ficar de interesseiro na história? Eu vou ficar de frio, de ficar esse tempo aí de oscilação ferrenha o tempo inteiro? Nunca me desperto. Jesus pode vir e ficar, porque quem entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Ele fará. Eu não vou ser mais a mesma pessoa. Aí você fala que aceitou Jesus, mas vive chorando engano por aí. Você não está confiando em Deus nem aqui, nem na cochichina, nem em lugar nenhum. Não se engane. Porque se você entregar ao Senhor a sua vida de verdade, vai chover canivete, mas eu vou adorar o meu Senhor. Estou aqui para te servir, Pai. E não ficar preocupado com o homem. Quando não tem conversão, os jovens ficam só preocupados em namorar. Não tem um emprego, não tem um salário, não tem nada. E quer namorar para quê? Não tem dinheiro nem pagar um sorvete para a menina. Se bem que hoje as mulheres não querem pagar tudo, né? Você me entende? Então é esse tipo de raciocínio. Você, igual a minha esposa, ela preocupa comigo, ela tem que preocupar mais com Jesus. Eu tenho que preocupar mais com Jesus. Porque senão eu vou ficar só vendo defeito dela e eu mesmo vou enxergar os meus. E eu mesmo vou entender que eu estou orando pouco, que eu estou jejuando pouco, que eu estou tendo pouca transformação de vida. É o sinal vermelho que acendeu. Peraí, já estou nessa vida há muito tempo, desse meu jeitinho, e não mudou nada. Tem conversão aí, irmão? Fala comigo de verdade. Fala, seja sério, fala comigo de verdade, fala. Se você for cara de pau, chega e fala comigo. Não, eu me converti, pastor. Converteu pipoca nenhuma. Se eu estou cheio do Espírito Santo, eu vou me importar pelas coisas de Deus. Se eu não estou cheio do Espírito Santo, eu não vou estar nem aí. O culto vai acabar daqui a pouquinho, acabou o culto. Eu não vou mais adorar a Deus o resto da tarde nem da noite, não. Já fui lá na igreja, ficou lá o culto, ó. O convertido, irmão, ele não esquece a palavra ministrada, aquele vai corroendo ele por dentro, ele vai fazer igual vaca, a vaca come de dia, de noite, vai remoendo a mesma comida ali, e vai. É assim, é a vida assim. Eu preciso ter consciência como é que está o meu relacionamento com Jesus. Como é que está a minha vida com Deus de verdade. Eu preciso tomar essa consciência. Com certeza, a consciência que você tomar, você vai saber que você precisa orar um pouquinho mais. Que você precisa começar a consagrar. Tem que ter vida de consagração, irmão. Tem que ter vida de comunhão com a palavra, de buscar a revelação da palavra. Peraí, que vida de cristão é essa? Que não tem nada de Cristo? Eu estou aqui, sou cristão, então eu tenho que ter uma vida com Cristo. Agora falar que eu sou cristão e tenho a vida com o mundo. Mas não é a gente, né, de ver aquele pessoal lá, né? De ver ali Lázaro, Maria Madalena, de ver a filha de Jairo, né? Ressuscitou, imagina. E aí, daí a pouco, o povo que viu tudo, aí vem a palavra de Deus, fala: felizes aqueles que não viram, mas creem. É a nossa fase agora, né? Eles viram e não creram. Nós nem vimos, mas nós cremos. Isso é suficiente. Nós louvamos o hino aqui hoje. Tua graça me basta.
A tua graça me basta. Será que isso é verdade? Se a tua graça me basta, poxa, eu estou aqui, é o melhor lugar que eu poderia estar na minha vida. Por quê? Porque está sendo ministrado no meu coração a presença do Espírito Santo. Mas se eu não entendo isso, eu vou falar que a tua graça me basta, mas não estou nem aí. Não estou nem aí. Por as coisas que estão acontecendo, não estou nem aí. Pela minha vida, não estou nem aí. Vou chegar de tarde, vou fazer tudo do meu jeito. Vou fazer as lambanças tudo do meu jeito. Vou continuar fazendo tudo errado. Jesus, ele zela tanto, né, pela nossa alma, para a gente não se perder, que ele traz hoje pregações, né, cultos, células, tudo isso para fazer as pessoas terem um relacionamento com Ele. É para isso. E mesmo em cima de todas essas ofertas, as pessoas leem, mas não gravam. Mostra o que? Desinteresse. Desinteresse. Se eu te perguntar, eu tenho certeza que você vai precisar de 5 dedos da mão e vai faltar dedo. De pessoas que você conhece hoje, que já estão muito tempo no Evangelho, mas não tem interesse de crescer, não tem interesse de dar fruto, não tem interesse de estar promovendo algo para engrandecer o nome do Senhor Jesus. Sim ou não? Vivendo uma carnalidade violenta, fazendo propaganda para as trevas, mas nós estamos aqui para fazer propaganda do céu, das coisas de Deus. Eu não posso falar das coisas de Deus aqui para você e de tarde está falando das coisas do mundo, irmão. Não dá, não funciona. Aí Jesus pega e chora. Aquele choro foi profundo demais. Nós poderíamos estar falando isso aqui o dia inteiro. Por que Jesus chorou? De ver as pessoas ir para o inferno. Isso. Fecha os olhos. Nós temos mais uma oportunidade agora de entrega. Mais uma oportunidade de sermos humildes. Mais uma oportunidade de sermos sinceros. E mais uma oportunidade de poder de resolver. Resolver agora a nossa vida com Deus. Resolver a nossa postura com Deus, alinhar as nossas atitudes com o Espírito Santo, de querer de verdade ser cheio do Senhor. Quando se fala ser cheio do Espírito Santo, meu irmão, só a fala, isso é muito vago, mas ser cheio do Espírito Santo envolve muito mais coisas do que nós pensamos. É uma transformação absoluta, poderosa, maravilhosa, onde nunca mais eu vou ser a mesma pessoa. Você pega, por exemplo, uma reunião de batismo. A reunião de batismo, as pessoas colocam aquela roupa grandona, olha para mim aqui, aquela roupa grandona, toda de branco, sim ou não? Sem sensualidade nenhuma, mostrando santidade. Aí você sai do batismo e volta ao normal com roupas indecentes. Isso é a maior hipocrisia que existe. Fecha os olhos de novo. A tua palavra foi ministrada, Senhor, de uma forma extraordinária, aonde sem o teu Espírito Santo jamais, meu Pai, ela seria ministrada, Senhor, com essa sabedoria. E que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. E que haja, Senhor, nessa manhã um grande reboliço no mundo espiritual, aonde o Senhor venha olhar para nós e não venha chorar, mas venha se alegrar, meu Deus.
E eu quero entender que os seus olhos vão continuar, meu Deus, voltados para mim, na parte da tarde, na parte da noite, nos dias que me seguirão nessa terra. E eu quero, meu Deus, ficar sempre com essa visão. O Senhor está chorando, ou o Senhor está se alegrando? O Senhor está olhando, meu Pai, para a minha vontade em Ti, servir e me entregar a Ti. Meu Deus, me ajuda nesse momento a ser sincero verdadeiramente, a me entregar de verdade, porque meu